Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de doenças ocupacionais, do curso de segurança do trabalho, do técnico em segurança do trabalho. Eu quero convidá-los para que nós possamos estar aprendendo aí sobre as principais doenças relacionadas ao trabalho, e nós iremos começar essa série falando sobre as doenças do sistema respiratório relacionadas ao trabalho. Não apenas estudaremos as doenças respiratórias, mas também estudaremos as doenças do sistema circulatório, as doenças do sistema gastrointestinal, nós também estudaremos as doenças de pele, todas relacionadas ao trabalho. Então, sem mais delongas, eu quero convidá-los a estar estudando a primeira doença ocupacional chamada silicose. A silicose ela é conhecida como também pneumoconiose. A pneumoconiose, a silicose, é uma das principais existentes aqui no Brasil. Ela é causada pela inalação da sílica, da poeira de sílica, chamada também de quartzo. É caracterizada então por um processo aí inflamatório do pulmão, levando aí à origem de fibrose. O nosso pulmão, ele tem a função de se expandir e de se contrair no momento da respiração. Quando o trabalhador se expõe à poeira de sílica, ele, com o passar do tempo, anos depois, ele começa a desenvolver dificuldade respiratória por causa da fibrose, o pulmão vai ficando endurecido. Então, ele aí não consegue executar o processo de expiração e de inspiração, tá certo? Os sinais e os sintomas só vêm surgir depois, mais ou menos em torno de 10 a 20 anos, após a exposição à poeira de sílica. Então, a silicose, a primeira pneumoconiose a ser estudada neste momento, ela trata-se da inalação do trabalhador à poeira de sílica. Então, a sílica ela vai ficar agregada, aderida. Eu convido vocês para dar uma olhadinha nessa imagem aqui que eu coloquei para vocês. Nós temos aqui o primeiro, a imagem de um pulmão normal, e a partir daqui do segundo à terceira figura do pulmão, nós já estamos vendo aí processo de silicose sendo desenvolvida. Aqui no primeiro momento, pontos pequenos de fibrose no pulmão, e agora aqui na terceira figura, o pulmão já bem avançado aí no grau máximo aí de silicose, onde o pulmão deixa de ter sua função elástica, passando a ficar endurecido, prejudicando então a função respiratória, tá? Primeira doença estudada, doença respiratória, a silicose, tá? Agora nós iremos conhecer quais são as atividades de risco que estão relacionadas ao desenvolvimento, ou seja, ao surgimento da silicose. Nós temos aqui, no primeiro ponto trazido para vocês, acompanha no slide, a indústria extrativa mineral, em mineração, em minas, onde trabalhadores estão expostos, principalmente quando não se faz o uso adequado dos EPIs, principalmente se falando da máscara. Trabalhadores dessa área de atividade, que é a indústria de mineração, devem fazer o uso dos EPIs, principalmente a máscara, tá certo? Na segunda atividade de risco que nós estamos trazendo aí para vocês, fala da questão do corte de pedras, britagem, moagem, lapidação, ou seja, o beneficiamento aí de minerais. Então, trabalhadores também expostos a esse tipo de atividade, com o passar dos anos, ele também pode desenvolver sinais e sintomas de silicose, que é difícil, é uma doença que é irreversível. Uma vez a silicose instalada, nunca mais o trabalhador tem sua saúde pulmonar novamente.
né? O pulmão perde a capacidade de se expandir e de se contrair, de fazer os movimentos de respiração, né? E de inspiração. Nós temos também aqui ainda no slide para vocês, se falando de atividades de risco, a indústria de transformação, principalmente no que diz respeito às cerâmicas, né? Os vidros, polimento de granito, cosméticos, marmorarias. Então, são atividades de risco que têm aí uma predisposição muito grande do trabalhador desenvolver a silicose depois do passar de muitos anos, tá bem, pessoal? Nós temos aqui também atividades de protéticos, cavadores de poços, jateadores de areia, são ramos de atividades que são consideradas de risco para o desenvolvimento, então, da silicose, tá bem? A silicose, ela surge em decorrência da inalação da poeira de sílica pelo trabalhador, principalmente quando ele não faz o uso do EPI, que é a máscara, de forma adequada, tá? Assim, a sílica, ela se deposita a nível de pulmão, deixando o pulmão endurecido, perdendo, então, sua capacidade de respiração, tá? Nós temos aqui como sinais e sintomas, que é dentro do quadro clínico para vocês, quadro clínico e sinais e sintomas são sinônimos, tá? É a mesma coisa para que vocês aí se situem. Nós temos então os sintomas iniciais e os tardios, né, na silicose. Os sintomas iniciais, dentro desses sintomas, nós temos aí a dispneia de esforço. A dispneia é a dificuldade mesmo, né, de respirar. Então, quando surge essa dificuldade de respirar, já é indícios iniciais da doença que nós estamos falando, que é a silicose, tá? Principalmente também quando já existe uma doença prévia, né, que é a bronquite. Existem trabalhadores que têm já tem a existência dessa doença prévia e quando expostos há um agravamento aí bem maior do que diz respeito à silicose, tá? No segundo ponto, para vocês aqui ainda dentro dos sintomas iniciais, nós temos dor torácica não localizada. Existe a dor, existe a presença dessa dor no peito, só que não somente local, mas também por toda a região torácica, né? Também indício aí de sintomas, né, iniciais do desenvolvimento da silicose, tá? Então, nós temos aí dificuldade respiratória como sintomas iniciais, dor torácica também presente, né, nos sintomas iniciais da silicose, e temos também aí a sintomatologia da tontura, da fraqueza e da sudorese. O indivíduo, o trabalhador, ele sua constantemente numa quantidade muito excessiva, muito além do normal. Então, todos esses sintomas são sintomas iniciais, tá, da silicose, né? Então, como quadro clínico, nós temos os sintomas iniciais e temos os tardios. Os iniciais, nós temos aí a presença, né? O trabalhador, ele relata sentir dificuldade em respirar, ele sente dor torácica e também ele verbaliza que está sentindo tontura, que está se sentindo fraco, né? E a gente consegue observar também a questão da sudorese, tá? Esses são os sintomas iniciais da silicose, tá bem, pessoal? Nós temos aqui a figura, né, de um pulmão normal nesse primeiro momento e aqui um pulmão agora se apresentando aí com silicose. Essas regiões enegrecidas aqui são regiões mortas, né, do pulmão, onde houve aí o depósito da silicose, tá? Agora nós iremos conhecer os quadros mais avançados, que são os sintomas tardios. Esses quadros avançados, que fazem parte dos sintomas tardios, nós temos dentro dele
a dispneia intensa, que é aquela dificuldade respiratória imensa, onde realmente ele não consegue respirar. Até então, no quadro anterior, nos sintomas iniciais, ele tinha a dificuldade respiratória, ele apresentava já a dificuldade respiratória, porém ela não era intensa. Ele ainda conseguia respirar sozinho, né, sem precisar aí do uso de equipamentos aí ventilatórios, né, de procedimentos médicos até então. Já aqui, dentro dos sintomas tardios, que é dentro do quadro avançado da silicose, nós temos aí então a dispneia intensa, que é essa dificuldade terrível em respirar. O indivíduo, o trabalhador, ele realmente não consegue respirar sozinho, tá? Ele precisa aí de oxigênio, ele precisa muitas das vezes ser interno numa UTI, né, para fazer uso da ventilação mecânica. Nós temos também aqui a apresentação da bronquite crônica, não mais aquela inflamação inicial, mas aqui já há um quadro avançado muito grande, porque quando o indivíduo inala a substância, a poeira de sílica, a sílica, quando adere ao pulmão, quando ela gruda lá na parede pulmonar, o pulmão, para reagir, né, contra aquele agente, contra aquela infecção, ele reage desenvolvendo uma inflamação. E aí é por isso que surge muitas das vezes a bronquite, porque o pulmão ele inflama, o pulmão inflamado já apresentando a dispneia intensa, e aí ele vai precisar então do uso de ventilação, tá? Ventilação mecânica. Tem-se também a presença aqui no quadro tardio, no quadro avançado da doença da silicose, a dor pulmonar. O indivíduo literalmente sente dor no pulmão quando ele desenvolve o processo de inspiração e de expiração. Ou seja, quando ele respira, ele sente essa dor pulmonar e muitas das vezes ele não consegue expandir de forma adequada aí o tórax, então ele precisa urgentemente aí de auxílio médico, tá? E quando feito os exames de raio-x, vai se perceber ali a presença de fibrose. Lembra daquela figura que nós mostramos anteriormente? O pulmão, ele inicialmente surge com pontos pequenos, né, de fibrose, e com o passar do tempo a área se avança, se alastra ainda muito mais, com a presença, então, da fibrose pulmonar no quadro de silicose, tá bem, pessoal? Compreendido, então, essa primeira parte sobre a silicose, né? Sobre a silicose, eu vou passar um filme para vocês, eu vou estar disponibilizando aí, tá? Para que vocês possam dar uma olhadinha nesse material, onde vocês vão perceber mineradores, trabalhadores da área de mineração, eles desenvolvendo aí a silicose com o passar do tempo, tá? Tá bom? Eu vou passar logo mais para vocês, viu? Então, agora a gente vai falar sobre a asbestose. No primeiro momento, nós conhecemos a silicose e agora nós iremos conhecer a asbestose. Lembrando que a silicose ela acontece pela inalação da poeira de sílica, desenvolvendo então a silicose. Agora nós iremos falar sobre a asbestose. A asbestose também é uma pneumoconiose, né, que está associada então ao asbesto. O asbesto é o conhecido de vocês como amianto. Vocês sabiam disso? O asbesto é o mesmo que o amianto. E o amianto, eu não sei se vocês lembram, antigamente, muito antigamente, as caixas d'água eram feitas desse material, do amianto. As telhas, né, de brasilite também eram confeccionadas através do amianto. Então, descobriu-se com o passar do tempo, através de estudos, que essa substância chamada de amianto ou asbesto é uma substância desenvolvedora de câncer. É uma substância cancerígena. Quando o indivíduo inala essa substância,
com o passar do tempo, ele pode vir a desenvolver câncer pulmonar, né? Então, a gente vai conhecer esse asbesto hoje, agora, a partir desse momento, falando sobre a asbestose. Na asbestose, o pulmão, ele fica numa característica também de cicatriz. Acontece a fibrose, que é o endurecimento do pulmão, mas aí também acontecem as cicatrizes, tá bem? Ela também é irreversível, não tem cura, é igual a silicose. Na silicose, o indivíduo, o trabalhador desenvolvendo, ele não consegue evoluir para a cura. Existe o tratamento paliativo para dor, para a sensação da dificuldade respiratória, mas o processo de cura não existe na asbestose e também não existe na silicose, tá certo? Nós temos aqui a figura de um pulmão com asbestose. Vocês estão percebendo as áreas aí enrijecidas, enegrecidas, pontos cinzas, né? É onde o amianto ficou depositado ali no pulmão. Então, fica com essa característica aí, tá certo? A asbestose. Imagina, um pulmão nessa condição vai executar o seu processo aí de troca gasosa, de respiração, não vai conseguir, né? Então, também é uma doença bastante sofrida, tanto para o trabalhador, quanto também para o familiar, né? Que sabe que não vai ter, então, esse processo aí de cura, né? As atividades de risco para a asbestose são as fábricas de produtos de cimento também, de amianto, as fábricas de materiais de fricção, como pastilhas de freio, as fábricas de materiais de vedação, de piso, de têxteis, de mantas, de tecidos resistentes ao fogo. Então, são áreas de atividades que envolvem o amianto na produção. E como sinais e sintomas, nós temos aqui a dispneia de esforço, que vocês já aprenderam, que é a dificuldade em respirar. Existe a presença das crepitações nas bases, quando o médico, principalmente o médico lá do PCMSO, ele desenvolve aí essa anamnese, essa consulta ao trabalhador, ele vai auscultar a nível de pulmão, ele vai ouvir aí crepitações, que é muito semelhante ao som de uma mecha de cabelo sendo atritada, né, próximo ao ouvido. Então, se ausculta isso a nível de pulmão, quando o indivíduo apresenta a asbestose. Nós temos também como quadro clínico aqui o baqueteamento digital. Esse baqueteamento digital se dá principalmente nas fases mais crônicas, mais tardias da doença, que está representado aqui na figura, olha. Vocês conseguem aí entender, visualizar que as extremidades dos dedos, elas ficam muito mais volumosas e o ângulo da unha, ao invés dela crescer retilineamente, ela cresce encurvada para baixo. Então, isso aqui é um sintoma tardio, tá? Da doença, da asbestose. Indivíduos com problemas respiratórios crônicos podem vir a desenvolver o baqueteamento digital, principalmente nas fases tardias, tá bem? Conseguiram compreender? Nós estudamos silicose, que é quando o trabalhador ele inala a poeira de sílica e a sílica se deposita no pulmão, deixando o pulmão endurecido. E aí o indivíduo vai apresentar dificuldade respiratória, dor também no processo de respiração. Aqui na asbestose vocês também aprenderam que é por causa da inalação, só que agora aqui pelo amianto, que é conhecido também como asbesto. O amianto é uma substância que é cancerígena, danosa para o organismo. Surge aí com o passar do tempo também dificuldade respiratória, surge também o baqueteamento dos dedos, que é esse volume aumentado aqui na ponta dos dedos, né, do trabalhador. Então, isso são sintomas, né, de doenças
respiratórias relacionadas ao trabalho. Nós estamos falando sobre, nesse primeiro momento, de doenças respiratórias relacionadas ao trabalho. Tá bem, pessoal? A gente vai dar continuidade ao assunto já no nosso próximo vídeo aula, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.